Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Se você é professor de escola bíblica, superintendente da escola dominical, obreiro, ou se você ama a palavra de Deus, esse canal aqui é para você. Aqui nós discutimos sobre escola bíblica dominical, Bíblia, maturidade cristã, vida cristã, e tudo isso com muita honestidade, com muita sinceridade. Então fica conosco, que nos próximos minutos nós vamos discutir sobre o terceiro vídeo que eu venho propondo falar sobre algumas dificuldades da escola bíblica dominical. E hoje nós vamos abordar erros comuns que enfraquecem a escola bíblica dominical e como superá-los com sabedoria, evidentemente. Eu queria chamar a sua atenção para o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 12, versículo 7. Se o seu dom é ensinar, haja dedicação ao ensino. Isso é imprescindível para aqueles que se envolvem com a área de ensino na igreja. Tanto que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que entre os dons ministeriais que o Senhor nos dá, um deles é o de mestre ou de doutor, que nos capacita para ensinar com autoridade e graça a palavra de Deus. Esse vídeo é uma conversa franca com quem ama a EBD, mas sente que algo precisa mudar. A mudança sempre necessária quando ela não é provocada simplesmente por vaidade, quando você quer mudar simplesmente por mudar. Toda mudança precisa nos conduzir a um novo desafio, a uma nova proposta. O meu objetivo ao apresentar esse conteúdo é conversar com professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical sobre erros recorrentes que comprometem a EBD, promovendo uma postura de reflexão, correção e renovação consciente. Amados, eu quero destacar inicialmente que esse vídeo não é um ataque à Escola Bíblica Dominical. Pelo contrário, é uma conversa sincera sobre a maior instituição de ensino que a igreja dispõe. Eu não tenho dúvida de que não há outro substituto para a escola bíblica dominical. Podemos até criar daqui a algum tempo algo que seja mais útil, mais eficiente, mais eficaz no ensino da palavra de Deus aos membros da igreja do que a escola bíblica dominical. A crise que muitas escolas bíblicas estão passando hoje não é por falta de material, mas por erros que estamos repetindo há um bom tempo sem refletir sobre eles. Então eu quero chamar a sua atenção para esses erros que muitas vezes prejudicam a escola bíblica dominical. Eu quero dividir esse assunto em 4 blocos distintos. Prometo não ser cansativo e apresentar esse assunto o mais rápido possível. O primeiro desses blocos são erros estruturais, quando a EBD perde a sua identidade. Irmãos, veja uma coisa. A escola bíblica dominical não pode ser confundida com culto. Muitas vezes, a superintendência ou os próprios professores querem transformar a escola bíblica em um mini culto, as aulas em um mini sermão. Isso não é adequado. A escola bíblica não pode ser confundida com culto em miniatura. Lembre disso. Quando a escola se transforma em culto, aula vira sermão improvisado. E falta diálogo, falta método, falta escuta e falta processo formativo. Esse quadro aqui é o que dá à escola dominical a consistência e a eficácia. Se nós tirarmos isso dela, o resultado são alunos desinteressados e que não crescem espiritualmente. Eles frequentam a escola bíblica dominical, mas não conseguem tomar decisões efetivas para mudar suas vidas espirituais. Continuam ano após ano na escola bíblica e não conseguem melhorar a sua performance como cristão, como servo de Deus. Continuam sem orar, sem evangelizar, sem se consagrar, continuam desinteressados naquilo que é mais importante na vida cristã. A EBD
não pode ser transformada em culto por uma razão bem simples. A escola bíblica dominical é uma instituição voltada para o ensino, para a formação de caráter cristão, para a formação de vidas na presença de Deus. Isso é, a escola é o seu papel. O culto, por outro lado, o papel mais importante dele é a celebração, é a adoração. Pode até haver ensino, pode até haver crescimento espiritual, mas a proposta do culto é adoração, é louvor. E quando você mistura culto com escola dominical, você acaba prejudicando os dois. Nenhum dos dois é bem feito. Um outro aspecto sobre isso é a falta de planejamento pedagógico. Amados, os professores, a maioria deles, chegam em casa no sábado, depois de festa, depois de culto, depois de tanta coisa, e vai preparar a lição para o domingo de manhã. Isso não vai dar certo. Eu já chamei a atenção de vocês aqui para o que John Stott ensinava a respeito de preparar algo que você vai falar na igreja. Eu dizia que não gastava menos do que 30 horas para preparar um sermão. Moody dizia que não falava sobre nenhum texto bíblico sem tê-lo estudado pelo menos 50 vezes. Então, imagine você no sábado à noite, depois que você chega de tudo que você tinha de fazer, por volta de 11 horas da noite, você vai preparar uma lição para falar no domingo de manhã. Você não vai conseguir preparar uma boa aula. Você pode ser esforçado, você pode ter interesse, mas você não vai conseguir. Porque você precisa de tempo, você precisa de refletir sobre o que você vai falar, você precisa de pensar nos alunos que você vai orientar e muitas outras coisas quando você está preparando. E se você não tem tempo, isso não é feito com boa qualidade. Superintendência atua só como organizadora da escola. A superintendência não pode pensar só em dirigir a escola dominical como quem está dirigindo um culto na igreja. Não. Ao dirigir a escola bíblica dominical, você precisa pensar em outras coisas além da direção do culto. Sabe, você precisa de refletir sobre o que é que você pretende com a escola bíblica dominical. Onde você quer que seus alunos estejam em termos de crescimento, de aprendizado e de prática na vida cristã. Alunos que só se reúnem na escola bíblica dominical, mas nunca é confrontado, nunca é questionado, nunca é incentivado, são alunos simplesmente passivos que não vão crescer espiritualmente. E, além do mais, ensinar sem planejar é você improvisar, e improviso não ajuda ninguém. O improviso é como o próprio nome diz, ele tem que ser um improviso. É quando você é pego de surpresa no momento que não tem condições de preparar, aí sim, é um improviso. Mas, em geral, quando a gente tem que improvisar de verdade, a gente dá conta. Mas ensinar sem planejar, só no improviso, isso não ocorre. Isso aí é um erro crasso que nós não podemos cometer. O primeiro bloco diz respeito a erros estruturais. No segundo bloco, eu vou destacar erros relacionais, quando a escola bíblica dominical se torna um fardo para quem está nela. Centralização e autoritarismo na EBD, disfarçado de zelo. Toma-se decisões sem escutar ninguém, tanto superintendência quanto professores. Professores desmotivados e inseguros. Desmotivados porque não há nenhum momento um incentivo, algo que possa fazer com que ele se sinta priorizado. O professor é tratado como alguém que está recebendo um favor da igreja para participar. Sabe, em muitas igrejas, quem é professor, a igreja trata como que está fazendo um grande favor para ele, dando a oportunidade para ele. Não. Quem ensina na igreja precisa ser tratado com destaque. Quem ensina na igreja precisa ser ouvido na hora de se tomar decisões. Porque senão a escola bíblica vai se transformar num ambiente de submissão, onde todo mundo fica de
cabeça baixa, somente ouvindo. Nesse caso, gente, quando isso acontece, não há formação. Escola bíblica é um foro para debates, para discussões. Não coisas de debate por debate, mas debater ideias, debater formas de crescer espiritualmente, de melhorar a nossa performance espiritual. É na escola bíblica dominical que a gente precisa fazer isso. E onde não há diálogo, não há discipulado, só controle. Então, a escola bíblica precisa mudar isso. Uma outra coisa é falta de cuidado com quem ensina. Além de não serem ouvidos, além de não serem levados em consideração, eles não são cuidados. Professores ficam sobrecarregados e sem apoio. Às vezes, eles não têm condições de comprar o material que é necessário para ensinar adequadamente. A igreja não se preocupa com isso, a superintendência não está nem aí para isso. E esse erro, irmãos, tem um preço elevadíssimo. Qual é? Escola dominical sem qualidade, professores que não ensinam, professores que estão ali meramente cumprindo o horário e não fazem aquilo que precisam fazer. Olha só. Quando a escola se transforma num ambiente que ela se torna simplesmente uma área de domínio, aí a escola vai ser simplesmente ou abandonada, ignorada, ou receber alunos sem nenhuma proposta de mudança na vida deles. Superintendente que nunca pergunta para seus professores como eles estão, o que eles estão precisando, é uma pessoa que não está dirigindo adequadamente a escola dominical. Lembra-se de que a EBD forma alunos, mas se quem ensina, se quem está formando esses alunos não estiverem bem, estiverem doentes, o ensino não vai sair bem. Uma escola bíblica dominical saudável começa com professores emocional e espiritualmente cuidados. Irmãos, não é porque são professores que já estão prontos e acabados. Não, todos nós, independente do cargo, do posto que ocupamos na igreja, precisamos ser discipulados, precisamos ser trabalhados, precisamos ser ouvidos. Então isso é importante você fazer como superintendente, como pastor de uma igreja, é importante fazer. O terceiro bloco, eu quero apontar erros didáticos, quando a aula não alcança os seus objetivos, quando ela não atinge o coração do aluno. Achar que repetir informação é formar pessoas, e não é. Conteúdo e mais conteúdo são despejados na cabeça dos alunos sem nenhuma proposta de colocar isso em prática. Sabe, ocorre a apresentação de muito conteúdo, mas pouquíssima assimilação. Nós da escola dominical não precisamos querer esgotar os assuntos que tratamos na escola, isso nós já não vai conseguir. Nós precisamos ser cuidadosos para elaborar bem aquilo que vamos falar sobre o assunto, para atender às necessidades dos nossos alunos, sabe? Para atender a necessidade daqueles que estão nos ouvindo. São eles o objeto mais importante do nosso ensino. E a mudança na vida deles é, sem dúvida, essencial. Se não houver cuidado, as nossas aulas ficam completamente desconectadas da vida real. O ensino que tem relevância na escola bíblica é o ensino que é posto em prática ao final do momento que ele é apresentado. Isso é relevante. Você não pode simplesmente se preocupar em apresentar um conteúdo muito bem apresentado, uma coisa muito bonita. Você prepara slides, você prepara cartazes, você prepara frases, você prepara tudo. Mas onde está a prática? Isso é importante. O nosso ensino precisa ter conexão com o dia a dia dos nossos alunos. Se você dá aula para mulheres, se você dá aula para homens, para jovens, para adolescentes ou para criança, tenha essa preocupação. Se
Se você não fizer isso, a Bíblia vai virar um discurso e não um manual de conduta para que a gente siga e cresça. Veja só uma coisa. Ensinar na Bíblia sempre envolve prática e transformação. Ou seja, os nossos alunos precisam praticar o que ensinamos a fim de atingirem a maturidade. Nós nunca tivemos uma escola com tantas pessoas imaturas. Nós nunca tivemos uma igreja com tantas pessoas imaturas. Mesmo quando a escola dominical não dispunha de tanta tecnologia, de tanto recurso eletrônico, de tanta facilidade para se ensinar e aprender como hoje, nós nunca tivemos uma época com tanta imaturidade dentro da igreja. Sabe quem é a culpa disso? Nossa, como professores, como superintendente, como pastores. As nossas igrejas precisam aprender a ensinar os nossos alunos de tal modo que eles cresçam espiritualmente. Mais uma coisa, resistência à avaliação e à mudança. Gente, nossa escola sempre foi assim, nós já tentamos muita coisa, isso aí nós já tentamos, não deu certo. Para com isso. Tudo deve mudar, tudo. Não veja crítica como um ataque pessoal, seja seu trabalho como professor ou como superintendente. Aprenda, como dizem, a fazer uma limonada dos limões que te atiram, ou a construir um castelo com as pedras que te jogam. Quando você ouvir uma crítica, seja na sua aula, seja ao seu trabalho como superintendente ou como pastor, não leve isso para a vida pessoal, não. Olha isso como sendo uma possibilidade de mudança no seu ministério. É isso que nós precisamos. Nós precisamos estar revendo constantemente os nossos métodos. Irmãos, deixa eu compartilhar uma experiência minha aqui com vocês. Eu dou aula no ensino superior desde 1994. E, desde aquela época, o Senhor me deu uma orientação. E eu faço isso todos os semestres que eu dou aula com as minhas turmas. Eu simplesmente chego na metade do semestre. Em geral, as faculdades hoje têm 20 encontros em cada disciplina por semestre. Na metade desses encontros, eu paro a aula e ouço os meus alunos e peço para que eles me apontem os meus erros, a minha metodologia, a minha técnica de ensino, meu modelo de conduta dentro de sala de aula, tudo. E eu vou anotando. Às vezes eu dou um formulário para eles preencherem com vários itens que vão me mostrar como eu estou trabalhando. Gente, vocês não sabem o tanto que isso dá resultado. Às vezes a gente acha que está fazendo um trabalho excelente e os alunos vão mostrar para a gente que não. Então, não tenha dificuldade de mudar seus métodos. Sabe, Heráclito de Éfeso foi um filósofo pré-socrático. E ele dizia uma frase interessante: só estruturas mortas não mudam. A única coisa imutável é a mudança. Percebe isso? Então não é você ser um conservador a vida inteira ou manter-se na mesmice a vida inteira que você vai fazer um bom trabalho. Pelo contrário, você precisa rever sua postura, seu cuidado e tudo mais. E o quarto bloco nosso eu quero apresentar aqui o caminho da cura, da crítica à reconstrução. Princípios para fortalecer a EBD. Primeiro, clareza de propósito. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a nossa proposta? Por que eu estou aqui ocupando esse espaço? Isso nós precisamos pensar. Segundo, se preocupe com formação continuada de professores. Gente, professor precisa de ajuda, professor precisa de ser trabalhado, professor precisa de ser orientado.
Não tenha dúvida disso. Eu dou aula na Escola Bíblica Dominical desde 1977, portanto 49 anos já que eu faço isso. Irmãos, eu estou até hoje precisando aprender e precisando aprender muito. Outro detalhe importante: seja um líder que sirva e não que controle. Você está na liderança da escola, você está como professor de uma classe, não é para você controlar as coisas, é para você ajudar pessoas. Lembre-se disso. O ensino bíblico precisa dialogar com a vida. Isso é muito importante. Além de você ter que orar por seus alunos individualmente, cada um deles, conhecê-los é essencial para você trabalhar de modo objetivo aquilo que os seus alunos precisam para crescer espiritualmente. Não importa se você dá aula para criança ou para pastores na igreja. Essa é uma prática necessária. O nosso ensino precisa dialogar com o dia a dia dos nossos alunos. Você dá aula para quem? Qual o papel que seus alunos exercem na sociedade? Que tipo de aluno você tem? O seu ensino precisa dialogar com isso. E além do mais, a escola bíblica é um local onde os nossos alunos podem e devem errar. E nós precisamos ajudá-los a se corrigir. Lembre-se de uma coisa: a escola bíblica dominical não precisa de mais conteúdo, precisa de mais consciência prática. Precisa de colocar em prática aquilo que está sendo ensinado nela. É isso que nós precisamos. A escola dominical continua sendo uma das maiores ferramentas de formação da igreja. Portanto, considere isso ao preparar suas aulas, ao dirigir a escola, ao fazer as coisas que podem mudar a vida dos irmãos para crescerem e serem mais úteis ao reino de Deus. A EBD, irmãos, só permanecerá viva, atuante, dinâmica, quando líderes têm coragem de olhar para dentro, corrigir rotas e recomeçar com humildade. Seja você da superintendência, o pastor da igreja ou o professor da classe. Isso é importante para a gente. Lembre-se de uma coisa, que quando você muda o seu método, a sua técnica, o seu jeito de trabalhar, isso só traz boas coisas para a sua vida e para a escola que você trabalha. E eu quero encerrar esse assunto propondo para você simplesmente algumas aplicações. Primeira, transforme as críticas que você recebe em compromisso. Se identificarmos erros na EBD, não é para apontar culpados. Porque os professores, porque o pastor, porque isso, porque aquilo. Mas é para nós assumirmos responsabilidade e mudar. Qualquer um de nós pode fazer melhor o que estamos fazendo. Não tenha dúvida disso. Decida hoje mesmo qual ajuste concreto você fará na sua atuação como professor ou como superintendente da escola bíblica. Pense. O que é que você está fazendo? O que é que você precisa fazer? Converse com seus alunos, pergunte para eles o que eles sugerem para você. Veja só uma coisa. Talvez você tenha que preparar melhor as suas aulas. Talvez você tenha que ouvir mais os seus alunos, planejar com antecedência e até conversar com os colegas, com os outros professores. Isso é importante. Quem ama a escola bíblica não só percebe falha, age para corrigir. Segunda, substitua improviso
por intencionalidade. Boa vontade não substitui preparo, unção, nem dispensa responsabilidade. Lembre-se disso. Assuma o compromisso de planejar cada aula com um propósito claro, o que os alunos devem aprender, sentir ou fazer depois da aula. Terceiro, cuide de pessoas e não de programas na escola bíblica. Eu sempre questionei profundamente algumas posturas que as nossas igrejas têm com relação à escola bíblica dominical. Uma delas é que nós deveríamos apresentar assuntos nas classes que fossem de interesse dos alunos e não repetir temas que vêm muitas vezes numa revista que não tem nenhuma ligação com aquilo que os nossos alunos precisam. Você que é da superintendência, olhe para professores e alunos como pessoas em processo e não como peças de um sistema que você está montando. Demonstre cuidado, escuta e apoio. Onde há ambiente seguro, o ensino floresce. Onde há cobrança sem cuidado, a EBD adoece. Amados, a escola bíblica dominical só cumpre sua missão quando a palavra ensinada nos possibilita a prática. Não se esqueça disso. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.